Olá, meus irmãos, graça e paz. Eu sou o vosso irmão em Cristo, presbítero Gregório, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, passando aqui para fazermos a oração do entardecer. Hoje é o meu 6º dia de campanha da cura interior, a cura da alma, as feridas da alma que provoca muita tristeza, muita angústia na vida das pessoas. Muito bem, amados. No último áudio eu vos falei acerca de depressão. Então surgiu uma interrogação. Cristão pode ter depressão? Muito bem, eu quero responder essa questão. Meu irmão, minha irmã, sim, um cristão pode ter depressão. Todos nós passamos por tempos de grande tristeza que pode se tornar em depressão. Mas isso não significa que estejamos longe de Deus. Até as pessoas mais espirituais podem ficar com depressão. Agora, Deus, Ele quer libertar as pessoas da depressão. A Bíblia tem casos de pessoas fiéis a Deus que passaram por grande tristeza, apresentando sintomas de depressão. Eu já vos disse que depressão é uma tristeza prolongada, é uma tristeza que vai além do limite que a alma da pessoa se angustia. A Bíblia conta-nos a história de Noemi, sogra de Ruth. Noemi ficou muito deprimida quando seu marido e seus filhos morreram. Noemi perdeu toda a alegria de viver. O luto se transformou em depressão. Noemi, ela não conseguia mais sair do luto. Veja o que ela diz. Palavras de Noemi no livro de Ruth, capítulo 1, verso 20 e 21. Mas ela respondeu: não me chame Noemi, melhor que me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tornou a minha vida muito amarga. De mão cheia eu parti, mas de mão vazia o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim. O Todo-Poderoso me trouxe a desgraça. Muito bem, meus irmãos. Então nós vemos aqui que a Noemi, inclusive, ela não tinha esperança. Ela achava que tudo que estava ocorrendo com ela era culpa de Deus. Ela achou que Deus não o amava, que Deus não estava preocupado com ela, porque ela diz que ela saiu com a mão cheia, quer dizer, quando elas saíram da terra delas, eles saíram com bastante dinheiro, estava explorando o território estrangeiro, eles eram como um empresário em outros territórios, e perdeu, o marido dela morre, os filhos dela morrem, e Noemi perde tudo, ao ponto dela dizer que ela preferia ser chamada de Mara, quer dizer amargoso. Mara significa fel, tristeza. Então, ela diz que ela tinha saído com a mão cheia e estava voltando agora de mão vazia. Então nós vemos que Noemi, sendo serva do Deus Altíssimo, ela sofreu de depressão. E o que dizer de Elias? Elias, ele ficou muito deprimido porque
Jezabel o queria matar. Então Elias se sentia só. Ele pediu a morte a Deus. E mesmo depois de 40 dias sendo sustentado por Deus, Deus sustenta Elias durante 40 dias, mas mesmo assim Elias se encontrava deprimido, ele estava embaixo. Quando ele pede a Deus, ele diz que bastava, ele dizia para Deus, é melhor que eu morra. Livro de 1 Reis, capítulo 19, verso 3 e 4. Está escrito assim: Elias teve medo e fugiu para salvar a vida em Berseba. De Judá ele deixou o seu servo e entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dela e orou, pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que meus antepassados. Essa foi a oração que Elias fez. Então ele pede para Deus tirar a sua vida. Porque ele estava com sua alma deprimida, seu espírito estava abatido. Mesmo Deus alimentando Elias durante 40 dias, mesmo ele sendo alimentado por Deus, ele se encontrava no estado de desejar a própria morte. Também conhecemos a história de Jeremias. Jeremias foi muito maltratado por pregar a verdade, por obedecer a Deus. Ele profetizou contra Jerusalém. Ele sentiu muita depressão e desejou nunca ter nascido. Eu já havia lido esse versículo para vocês, onde ele dizia: por que Deus permitiu que eu viesse a nascer? Por que permitiu que eu saísse da madre da minha mãe? Por que não deixou a minha mãe eternamente grávida? Por que o ventre da minha mãe não foi o meu túmulo? Por que permitiste que eu viesse a nascer para ter somente tristeza e decepções, disse ele. Então, Jeremias também entrou no estado de depressão. E o que dizer do apóstolo Paulo? Apóstolo Paulo, mesmo sendo um grande otimista, Paulo teve ocasião em que ficou abatido com todo o seu sofrimento. Então, nós sabemos, amados irmãos, que muitos salmos também contam sobre tempo de depressão e reflete sentimentos depressivos de pessoas que confiam e creem em Deus. Jesus avisou que seus seguidores passariam por muito sofrimento. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz, disse Jesus. Neste mundo vocês terão aflição, contudo tenha ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, verso 33. Então Jesus, ele já disse isso claramente. Eu estou dizendo isso para vocês, estou dizendo essas coisas para que quando vier ocorrer, em mim vocês tenham a paz. Nesse mundo, você não deve esperar nada desse mundo, disse ele. Nesse mundo vocês terão aflição. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E o que dizer de Jesus? Jesus, no Monte da Oliveira, ele confessa aos discípulos, dizendo: a minha alma está angustiada até a morte.
Então, meus irmãos, minhas irmãs, se você vê um cristão muitas vezes passando por um momento de tristeza profunda que está o levando à depressão, não fica apontando dizendo que é pecado. Não fique criticando dizendo que é pecado. Porque Deus é o nosso consolador. Ele não condena quem tem depressão. Jesus passou por muito sofrimento e entende como é difícil. Ele quer e pode ajudar a cada um de nós a sairmos da depressão. Jesus pode restaurar a alegria perdida e a motivação para voltarmos a viver uma vida abundante. Livro de Isaías, capítulo 61, verso 1 até o versículo 3, está escrito assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade ao cativo e libertação das trevas aos prisioneiros. E libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinza, o óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Então aqui nós vemos que o Espírito de Deus estava sobre Jesus. Deus colocou o Espírito sobre Jesus, ungiu ao Senhor Jesus, para que ele proclamasse a boa notícia aos pobres, para que ele viesse libertar os coração quebrantado. O coração quebrantado é aquela alma ferida, a alma angustiada. Quando ele diz que para proclamar o ano da bondade e consolar todos que andam triste, a tristeza já é uma depressão. E uma pessoa deprimida, ela tem vontade somente de chorar. Então, o Senhor Jesus veio para trazer paz aos nossos corações. Ele quer que sejamos felizes, amados. Conhecemos a história então de Noemi, de Elias, de Jeremias, de Paulo, até mesmo de Jesus. Mas será que todos eles ficaram a vida toda em depressão? Claro que não, amados. Deus restaurou a alegria de Noemi quando lhe deu uma nova família através da bondade de Ruth e de Boaz. Deus deu ânimo a Elias, mostrando-lhe que não estava sozinha, que ele não era somente ele nesse mundo. Então Deus coloca um companheiro ao lado de Elias, dando a ele Eliseu, para que Eliseu estivesse junto com Elias. Deus deu coragem a Jeremias para continuar a profetizar e o livrou do cativo do resto do povo de Israel. Deus fortaleceu o apóstolo Paulo, enviando-lhe amigos com boa notícia do fruto do seu trabalho. Se você, meu irmão, minha irmã, porventura estiver atravessando um período de depressão, ou conhece alguém que está passando por esse período de depressão, saiba que Deus quer ajudar essa pessoa. Procure também alguém experiente, como um pastor ou um psicólogo, que pode lhe ajudar a lutar contra a depressão, vencer a depressão
vencer esse momento de tristeza. Essa depressão vai passar, principalmente por mudar os teus pensamentos. O Senhor, Ele está ao teu lado, Ele está contigo. Apóstolo Paulo diz que não devemos nos moldar ao padrão deste mundo, mas transformar-nos pela renovação da nossa mente, para que sejamos capazes de experimentar e comprovar a boa e agradável e a perfeita vontade de Deus. Romanos 12, verso 2. Então, meu irmão, minha irmã, neste mundo que vivemos, nós poderemos enfrentar depressão, angústia, ansiedade, porque não é porque nós somos servos de Deus que nós estamos autoimunes. Enquanto nós estivermos aqui na terra, poderemos ser abalados por uma tristeza, por um momento triste na nossa vida. E se nós não soubermos curar a ferida da alma, então podemos muitas vezes enveredar pelo caminho da depressão. Mas às vezes há sintomas físicos que precisam ser tratados com remédio. Isso não é errado. O corpo também sofre com a depressão, meu irmão. Então, pense nisso. Minha próxima ministração, eu ainda vou falar sobre depressão, mostrando as 4 promessas de Deus para ajudar as pessoas a vencer a depressão. Vamos fazer a oração da fé, vamos nos colocar na presença do Altíssimo e deixar que Ele transforme toda a tristeza em alegria. Eterno e soberano Deus, Pai de misericórdia, de bondade, é a Ti, meu Deus, que neste momento solene de oração, elevo a Ti a minha alma, Pai. Elevo a Ti, Senhor, a minha voz. Eu venho clamar, Senhor, pela Tua misericórdia, porque tem muitos servos do Senhor, Pai, que estão sofrendo angústia, ansiedade, e outros já estão enfrentando uma depressão muitas vezes dentro do seu lar. Muitas vezes, ó Pai, uma tristeza tão profunda se apoderou do coração deste homem e desta mulher. Sentimento negativo, sentimento de tristeza profunda que o levou para a profundeza do poço. E não consegue, muitas vezes, sair desse charco de lodo onde ele se encontra. Então eu oro, Pai, fazendo a oração da fé, a favor deste meu irmão, a favor desta minha irmã, que não consegue, Senhor, se libertar de um estado depressivo. Eu te peço, meu Deus, misericórdia. Olha, Senhor, para a vida desse teu servo. Livra, Senhor, esse teu servo da angústia, da ansiedade, do espírito da depressão. Ó Deus, em o nome do Senhor Jesus eu te peço, cubra esse teu servo com teu sangue, cubra essa tua serva com teu sangue, conceda a ele, Senhor, conceda a ela o dom do Espírito Santo, para que possa suportar os momentos de angústia, de ansiedade, de depressão. Transforme a tristeza em alegria, Pai. Transforme a luta em paz. Transforme, Senhor, toda angústia em felicidade. Que o mal caia por terra. Que teu servo seja liberto de todo o poderio das trevas. É isso que eu te peço.
Eu te glorifico e te louvo, dizendo amém e amém. Que Deus vos abençoe, amados. Amanhã eu voltarei, se for a vontade de Deus, gravando o meu 7º áudio sobre cura interior. E não vou parar no 7º áudio, vou continuar até o Senhor Jesus dizer: você já falou tudo o que tinha que falar. Que Deus vos abençoe, amado. Fique na paz. Amém?